Exata. Boa noite a todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, nós gostaríamos de pedir aos companheiros com aparelho celular o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E vamos então ler a paginazinha, livro Religião dos Espíritos, Nós Mesmos. Que é preciso trabalhar na conquista honesta do pão, todos sabemos. Obrigação para cada um no edifício social é problema pacífico. Não ignoramos, porém, que muitos companheiros do caminho permanecem à margem, esquecidos na carência, mergulhados na provação, chafurdados na delinquência, agoniados no desespero e penitentes na enfermidade. Quem são no mundo os chamados para lhes prestarem socorro em nome do Cristo? Dizes que são os administradores. Contudo, os administradores, via de regra, jazem inquietos, criando verbas e leis. Dizes que são os políticos. Entretanto, frequentemente, os políticos andam apreensivos na regimentação partidária, estudando interesses e decisões. Dizes que são os cientistas. Todavia, os cientistas quase sempre estão concentrados em suas pesquisas, multiplicando indagações e dúvidas infindáveis. Dizes que são os filósofos, mas os filósofos, na maioria das vezes, respiram encarcerados em suas doutrinas, alentando tribunas e discussões. Dizes que são os milionários. Todavia, os milionários comumente sofrem responsabilidades sem conta, fiscalizando posses e haveres. Dizes que são os comerciantes. Contudo, os comerciantes muitas vezes caminham absorvidos em suas transações, conjugando assuntos de compra e venda. Tão pejados de compromissos vivem na terra os governantes e os legisladores, os matemáticos e os intelectuais, os abastados e os negociantes, que serão todos eles categorizados sempre à conta de filantropos e heróis, benfeitores e apóstolos, toda vez que forem vistos nas faixas mais simples da caridade. Lembra-te de Jesus, quando passou entre os homens, cumprindo a lei de Deus. Em circunstância alguma, formulou exigências e apelos aos titulados da terra. Em todos os lugares e em todos os serviços, irmanavam-se ele e o povo na execução da solidariedade em nome do amor divino. Assim, pois, se lembramos Jesus com fidelidade, quem deve alimentar os famintos e agasalhar os nus, sossegar os aflitos e consolar os que choram, instruir os ignorantes e apoiar os desfalecentes. Antes de qualquer cristão desmemoriado ou inibido, somos sempre nós mesmos. E assim, que nós possamos, através da exemplificação de Jesus, nos olharmos como verdadeiros irmãos que somos, para que caminhemos com solidariedade, com fraternidade, uns auxiliando aos outros, porque a tarefa é de todos. Somos responsáveis por nós e por aqueles que estão ao nosso entorno, que nós possamos fazer da melhor maneira possível. Agradecemos, Jesus, por aqui estarmos, para realizarmos mais um estudo da noite de hoje. Que o Senhor possa abençoar o nosso Otávio, que nos trará o estudo do Livro dos Espíritos na noite de hoje. Que ele seja envolvido no teu amor, inspirado e intuído por ti, para nos trazer aquilo que necessitamos ouvir. Envolve o nosso Cláudio, que trará o estudo e o comentário do Evangelho na noite de hoje.
que ele também seja, Senhor, intuído, inspirado e envolvido no seu amor para desempenhar essa tarefa. E grato, Senhor, por tudo, te pedimos que seja em teu nome, em nome de nossa Mãe Santíssima, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos dar início à nossa reunião de estudos e passes na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Alô? Agora tá, né? Boa noite a todos. Possamos ter hoje uma noite de pacificação, né? Tanta correria o dia todo, e que esses momentos agora possam ser de paz, tranquilidade, no amparo espiritual dessa casa, né? E que possamos aqui entender um pouco mais do estudo que os Espíritos trazem para todos nós. No capítulo de hoje, que é o capítulo 4 da Lei de Reprodução, são 5 temas aqui. Só que nós vamos falar apenas de 3, que é a população do globo, o segundo, sucessão e aperfeiçoamento das raças, e o obstáculo à reprodução. Na semana que vem vai ter casamento, celibato e poligamia. Então, as 2 primeiras perguntas se referem à população do globo, 686. É lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Os Espíritos falam que, evidentemente, que sim, porque senão nós não estaríamos aqui. E aí eu busquei aqui para auxiliar, porque assim, parece até que é simples, né? Às vezes as perguntas, mas Kardec, a cada uma vai se aprofundando, né? E depois ele chega lá no final, ele toca numa parte assim, que eu acho muito importante, principalmente nos dias de hoje, que naquela época, com certeza as pessoas não teriam a visão dos dias de hoje, né? Como seria a questão da ciência interferindo na reprodução humana. Então, o Espírito Miramês, uma parte da resposta, ele fala o seguinte: sem a reprodução, o mundo das formas pereceria, pois em tudo há o germe da multiplicidade. Começando pelas plantas, observamos o poder das sementes. Assim ocorre com os animais e com os seres humanos. O crescei e multiplicai é lei de Deus. Somente os espíritos é que não reproduz espírito, porque essa vem da fonte maior que é de Deus. Eu quis ler essa resposta aqui, esse trecho, né? Porque eu achei assim super importante para a gente ter um entendimento. Para nós termos o nosso corpo físico, tem que haver a questão da reprodução. Isso não tem como, né? Então vem dos animais, vem dos próprios vegetais, né? Do reino vegetal, eles próprios também se reproduzem. Então, assim, se a gente olhar a perfeição que são as coisas, né? Muitas das vezes tem plantas que vai lá, a abelhinha pega um pólen, vai na outra florzinha lá, leva e ali vai gerar novas plantas. Então, a gente olha assim, como é que se faz uma coisa dessa, né? Tem que ser uma coisa muito grandiosa, é uma coisa muito grandiosa. Então, quando nós estamos encarnados, existe essa necessidade de nós produzirmos novos corpos biológicos para que os espíritos possam reencarnar.
E Miramês aqui, como ele fala aqui, eu creio que crescer e multiplicar, é a lei de Deus. Somente o Espírito é que não reproduz Espírito. E isso aí é a cargo de Deus, porque todos nós falamos que somos irmãos. Por quê? Porque nós somos criados por Deus. Então, a única momento de reprodução que existe são enquanto nós ainda temos um corpo, né? Então, ao momento que nós somos espíritos ou vamos estar num nível evolutivo grande, que não precisaremos mais do corpo físico, e aí nós não teremos essa questão da reprodução, porque como Miramês coloca, só quem cria espíritos é Deus. Por isso que somos todos irmãos, que viemos de um mesmo Criador. Então, assim, a gente olhar para essa questão da reprodução, uma coisa assim fantástica, né? Porque você acaba tendo uma atração por um ser do sexo diferente para você poder ter, né, gerar um outro ser. Então, assim, é uma coisa muito harmoniosa. Então, assim, eu acho uma coisa assim fantástica. Quando eu não frequentava e na época também nem gostava da questão de religião, mas eu nunca deixei de acreditar em Deus exatamente pela própria natureza. Você olhar para a natureza e não achar que não existe uma força ou algo que você não sabe nem direito como definir, tem que existir realmente, né? Alguma coisa que está no comando de tudo isso. E aí depois Kardec continua aqui ainda nessa questão da população do globo. Indo sempre a população do globo na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessivo na Terra. Quer dizer, se a gente continuar se reproduzindo, não vai realmente encher a Terra e não ter espaço para todos nós? Como é que é isso, né? Então, os espíritos, eles respondem o seguinte, né? Assim acontecerá de fato, é que em outras lhes estão tomando lugar, como outras um dia tomarão o da vossa. É porque, deixa eu ler aqui de Miramês, que ele fala o seguinte: o aperfeiçoamento das raças se encontram alicerçados em troncos. Não, desculpa, isso aqui é outra questão. O que ocorre? Na realidade, conforme o planeta vai evoluindo, né? Quer dizer, nós vamos evoluindo, essas coisas também, elas se evoluem com o tempo. E começam a ter também, o próprio homem ter controle dessa questão da população. Se eu olhar para trás, os meus avós paternos foram 15 filhos, né? Aí você pega os filhos, foram todo mundo, ou um casal ou um filho. A Dirce já olhou porque ela já teve 6, 7. Então, assim, há um nível também de consciência que vai crescendo para que a gente também tenha responsabilidade em relação ao próprio planeta. A gente pode pegar os países orientais, o controle que eles começaram a ter, que o Japão, China, começaram a limitar o número de pessoas. Se você tiver mais de um filho, o governo não vai te dar apoio.
Então, a gente também dá uma contribuição quando nós queremos, nós também contribuímos. Mas, de qualquer forma, o planeta vai evoluindo e vão se modificando. As coisas não são estáticas. Tudo se modifica ao longo do tempo. Então, assim, a gente às vezes fica com muitas preocupações e a gente esquece que quem está no controle é Deus, né? Então, se nós estamos aqui nesse planeta, se a forma atual é essa, é porque tem que ser dessa forma nesse momento. Porque lá atrás já foi de outra forma. Os seres primitivos, né, da onde nós estamos aqui, com o corpo mais desenvolvidos, completamente diferente lá da origem. Então, assim, no mesmo planeta, nós passamos já pelo mundo primitivo, né? Foi de onde que viemos, né? Então, assim, agora já estamos num mundo de provas e expiações. Daqui a pouco nós vamos nos modificar, vamos melhorar como espíritos e vamos passar para um planeta de regeneração que vão ter necessidades um pouco diferentes do que as atuais. Ainda vai ter a questão do mal, só o que prevalece é o bem. Então há um avanço nessa área moral, na nossa área espiritual. Então nós vamos estar sempre trabalhando essa questão do progresso. Nós vemos hoje a tecnologia que nós temos hoje, né? Falta muito a gente desenvolver mais essa questão moral, mas a questão da inteligência, ela consegue ir arrastando essa questão moral, porque teve tempos que a gente via as melhores propagandas, questões de cigarro, não tinha essa questão da proteção que tem os animais, né? Então, assim, nós vivemos nesse próprio mundo, nós já vimos muitas transformações. É que, vocês veem, hoje não existe mais propaganda de cigarro. Por quê? Porque se tomou consciência que isso é uma coisa que traz prejuízo à saúde humana. Tem o cigarro? Tem, mas você pega lá e você vê a condição que os fumantes podem adquirir. Nem todos, mas uma grande parte como chegam àquele ponto, né? Então, assim, nós vamos nos adaptando, nos melhorando, e a cada momento nós estamos num estado diferente, né? Os meus pensamentos de 30 anos atrás são diferentes dos de hoje. Eu tinha certas convicções lá atrás que hoje eu falo, meu Deus, como é que eu pensava dessa forma? Né? Então isso mostra, isso aí é para todo mundo. Nós temos, eu faço muito isso, uma reflexão de como eu estava, de como eu estou, em relação aos meus pensamentos, em relação às questões, né, das pessoas que estão ao nosso lado. Isso é uma coisa assim, é importante para todos nós. É aí que a gente vai evoluindo nessa condição moral. Então é muito importante isso. A 688... aí é 689. Né? Os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes, são aperfeiçoados de seres primitivos, né? São os mesmos espíritos que voltaram. Quer dizer, nós descendemos, né, o corpo dessa parte primitiva. Só que nós evoluímos como espíritos. Então, nós não precisamos mais daquele corpo físico que tinha no passado. Já houve uma mudança. Hoje a gente não precisa mais. Quantas transformações
que nós podemos ver nos dias de hoje. A questão dos dentes caninos, por exemplo, nós temos instrumentos para poder a gente comer uma carne, cortar os alimentos, né? Que antes não existia. Então, o corpo físico daquela época, do mundo primitivo, era diferente do atual. Minha mãe, quando eu era criança, minha mãe contava que as crianças nasciam com o olho fechado, né? Hoje elas já nascem gritando, pedindo celular. Não é verdade? Então, assim, há uma mudança nessa questão do corpo físico. E a gente, se nós pararmos para pensar, refletirmos, por exemplo, o conforto que a gente passa até hoje, que a gente às vezes nem percebe. Você vai dirigir um carro. Aí hoje, uma grande parte da frota dos carros são direção elétrica ou hidráulica, né? Tá tudo mais para direção elétrica. O vidro da janela, né? É o botãozinho que você aperta, você não faz mais aquela manivela, né? Quer dizer, a grande maioria atualmente é elétrico. A televisão, nós tínhamos que levantar para ir lá trocar o canal e ainda dar um tapa na televisão para parar de chiar, ainda tinha essas coisas todas. Imagina nos dias de hoje, com essa quantidade de canais que tem, se nós tivéssemos, não gostei desse programa, levantar para trocar o canal. Então, assim, são coisas que, falando assim, a gente parar para refletir o quanto que a tecnologia, o quanto que é o desenvolvimento do intelecto dos espíritos hoje encarnados. Né? Então, assim, vem trazendo um avanço muito grande nessa área. E com isso, nós também começamos a olhar essa questão da moral. O quanto que a gente tem que se modificar, o quanto de reflexões nós temos hoje em relação... Hoje, a gente pode perceber, quando eu era criança, os cachorros eram amarrados em corrente, ficavam lá presos. Hoje, são verdadeiros filhos que as pessoas botam, né? Eles dominam a casa, né? Viajam de avião, né? Você vê isso também. Então, assim, são modificações que vão sendo feitas ao longo do tempo nessa condição nossa também moral e intelectual. A intelectual vai mais rápido, mas vai levando através da nossa inteligência poder observarmos essas condições de melhoria. Usamos a inteligência também muito para o mal, né? Vide as guerras aí. Vide o desenvolvimento de trilhões que se tem para o desenvolvimento de armas nucleares, armas até comuns mesmo, né? Quer dizer, comum porque, mas são altamente tecnológicas, né? Podem não ser nucleares, mas são altamente tecnológicas. Mas tem todo um lado da medicina que foi desenvolvido. Imagina se a gente não tivesse a vacina. Olha quanta tecnologia teve por detrás da vacina. Senão hoje a gente também não estaria aqui. Eu não sei nem se eu poderia estar, se eu estaria dando palestra, né? Quantas pessoas desencarnaram. 691. Qual o ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas, né? Foi o que eu falei anteriormente. E os espíritos falam, né? Desenvolvimento da força bruta à custa da força intelectual. Quer dizer, na era primitiva, você tinha a necessidade de ter um corpo mais truculento, mais forte. Hoje você já não necessita mais, como ele fala mais aqui embaixo na resposta. Né? Você já tem um lado desenvolvido da sua parte intelectual. Então a gente não necessita mais de ter toda essa força bruta
que foi necessário lá no início. Imagina você viver lá na época das cavernas, ter que correr atrás daqueles animais maiores para poder se alimentar, depois começa a desenvolver ferramentas, depois começa a estabelecer um pouco de agricultura ali da forma mais primitiva, e aí você vai olhando para trás, você vai vendo que vão havendo mudanças. E com essas mudanças, até o próprio corpo físico vão ter atividades que na época eram necessárias, que não são mais necessárias nos dias de hoje. Então, assim, nós vamos tendo uma evolução em tudo. Então, nós vamos nos modificando física e intelectualmente. E temos que nos modificar de forma moral também. Essa é uma outra questão, que é uma das questões mais importantes que nós temos na nossa vida. É esse desenvolvimento que vai nos arrastar para uma condição de um planeta melhor. E assim, cada um tentar se modificar. Não adianta ficar olhando para o outro, querer só corrigir o outro. É claro que a gente tem que poder orientar e tudo, mas em primeiro lugar, nós temos que olhar para nós e vermos as nossas dificuldades, as nossas limitações, para que eu possa também auxiliar o outro. Se eu não sei, se eu não conheço, eu não vou conseguir auxiliar ninguém. A questão do avião. Quando o avião estiver precisando, o pessoal, quando cai aquelas máscaras e tal, primeiro você faz o quê? Primeiro está você e uma criança. Primeiro você bota a máscara em você, para você poder se manter vivo, para depois você ajudar a criança ou uma outra pessoa que esteja necessitado. Então, assim, não é questão de egoísmo, mas é uma questão da gente poder olhar as coisas de um outro ângulo, de um outro ponto de vista, né? Então, assim, eu tenho que me desenvolver, eu tenho que dar o exemplo. Então, assim, tem muitas coisas, às vezes, que meu filho fala hoje, tudo, eu falo, pai, deixei de fazer isso e aquilo por causa do senhor. Poxa, é uma coisa assim que me traz satisfação, né? Porque certas coisas naquele período eu tinha uma certa rigidez exatamente para poder dar algum exemplo para ele. Entende? Então, assim, o quanto que a convivência familiar às vezes nos leva a um determinado melhoramento. Porque eu hoje até entendo, porque desde que meu filho nasceu, eu falei assim, eu tenho que me modificar. Eu não sabia por quê, mas eu falei, eu sabia que eu tinha que me melhorar. Porque meu garoto foi muito levado na juventude, né? Deu um trabalho. Então, assim, eu tinha que também ter um comportamento para qual ele pudesse se espelhar. Senão não ia adiantar. Então, assim, a gente tem que primeiro olhar para nós mesmos. Então, assim, eu trouxe um benefício para mim e que refletiu para ele. E coisas assim que eu acho engraçado que às vezes ele fala, né? É que eu peguei muita coisa assim do meu tio, a vontade de, né, que meu tio passou por muitas dificuldades na vida em relação à saúde, então eu peguei muito disso, né? Meu tio nunca se entregou à questão da saúde e tal. Aí eu também falei, poxa, isso aqui é bom dele. Tinha outras coisas que não, isso aí não serve para mim não. Aí o meu filho fala assim, pai, acabou refletindo para mim, porque o senhor fez assim, aí eu também acabei copiando o senhor, mas veio lá do meu tio, não sei o quê. Então, assim, é uma rede, né? Você olha, às vezes, para um amigo, para um vizinho, para alguma pessoa em que você admira certos comportamentos, que você, às vezes, não tem e que gostaria de ter. Então, assim, a gente vai se influenciando, a gente buscando as boas influências, para que a gente possa se mudar nessa parte moral, né? Porque mau exemplo, né,
Tem também pra caramba. Aí é uma questão de livre-arbítrio, o que nós vamos escolher para a nossa vida, né? Aí depois a gente passa para 692, né? Que é onde eu vejo aqui onde eu comentei lá no início. Será contrário à lei da natureza o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência? Seria mais conforme a essa lei deixar que as coisas seguissem seu curso normal? Então, assim, Kardec está perguntando, será que a gente tem que interferir na natureza? A gente ou deixa ela seguir o curso normal dela, né? E os espíritos respondem que não, que a gente pode sim, né? Aí eu vou ler aqui de Miramês. Nunca será contrário à natureza o uso da inteligência, visando o progresso. Se a recebemos de Deus para que, sobre a força do tempo, fôssemos co-criadores na sua obra. Tá? Então, assim, se a gente recebeu inteligência, porque deve servir para alguma coisa, né? E como a gente está falando aqui de lei de reprodução, que é o capítulo aqui, então vamos pensar o seguinte. Nos dias de hoje, isso foi feito uma pergunta lá em 1857, 58. Nos dias de hoje, como é que a ciência está interferindo nas nossas vidas, né? Nos dias de hoje. Então você tem, aqui está aqui 3 casais. Casal de 2 moças, um casal, um homem e uma mulher, e um casal de 2 homens. Nos dias de hoje, é possível que venham a ter filhos, né? Nós temos a ciência contribuindo com isso, né? Então, assim, porque você pode ter casais de homem e mulher que, pelo ato sexual, não conseguem ter filhos, mas quando vai para um centro de pesquisa e tudo, conseguem recolher os sêmen de o óvulo da mulher e tudo, juntar e fazer a fecundação e recolocar na mulher. E dali ele poder ter o filho. Então, nós vemos a ciência aí atuando de uma forma direta. Assim como um casal de mulheres poder pegar num banco de sêmens e fazer inseminação artificial, assim como o casal de homens também, né? Já que é a nossa realidade, é o que tá aqui, a gente tem que respeitar. Então, assim, mostrando o quanto que a ciência contribui, né, para tudo isso, para todo esse desenvolvimento. Aí você vê o tratamento das doenças, né? A média de idade lá atrás era um valor muito baixo. Para 40 anos, 40 e pouco, foi aumentando ao longo do tempo. Hoje eu nem sei quanto que está, mas você vê as pessoas com bastante idade e com bastante atividade. Isso graças ao quê? A interferência que a ciência traz dentro da nossa vida. Essa é uma realidade. Então, assim, se foi criada a inteligência, foi porque Deus nos permitiu que pudéssemos fazer. Agora, temos que também construir essa questão da nossa questão moral, levar com tudo, não é só a parte científica, mas essa questão moral também, fazer com que o nosso intelecto trabalhe em relação a isso, né? Então, assim, eu trago esses exemplos que eu acho que é muito importante, porque a vida que a gente vive, a gente poder olhar todo mundo de uma forma mais amiga, mais amorosa,
Hoje a gente está tão com muitos atritos políticos, atritos de tudo que é natureza. Gente, a gente precisa um do outro. Por mais dinheiro que o outro possa ter, na hora que bate numa cama, se não tiver uma pessoa ali para usar o do dinheiro dele, para levar ele no médico particular, fazer alguma coisa, aquela pessoa morre, independente do dinheiro que ela tenha. Ela vai necessitar de que alguém possa fazer isso para ela. E assim, com tudo isso, nós vamos, com a evolução do mundo, com a evolução espiritual, nós vamos fazendo transformações a qual nós vamos precisando, a cada período, de corpos diferentes, mais sutis, até o momento que não vamos precisar mais do corpo físico. Isso ainda vai levar um tempo, mas isso são os estudos que a doutrina traz, e eu gosto assim, de olhar para trás, porque às vezes olhar lá na frente, será que é assim mesmo? Não, mas aí eu olho para trás, não, nós saímos do mundo primitivo, nós temos as provas aí, só pegar na arqueologia, a gente vai ver, a gente estava lá, até passar para Homo sapiens, tudo, quanto tempo não levou, quantos milhões de anos, para ver todas essas transformações. Então, se nós passamos para o mundo de provas e expiações, saindo de um primitivo, para mim, fica mais fácil de eu olhar que deva realmente existir um mundo de regeneração. Porque o que eu vejo aqui hoje, nesse planeta, para mim, eu tenho muita indignação com tudo isso. Você vê pessoas passando fome e me dá assim, uma sensação de impotência muito grande, porque você não consegue resolver o problema do mundo, Você passar ali, você ficar assim olhando, A gente aqui tem a contribuição, que tem a sopa, que os alimentos são levados para as pessoas de rua e tudo, dentro das nossas possibilidades. E quantas pessoas que ficam aí sem um casaco, o frio vai entrando, aí está entrando. Poxa, quanta fome se passa, quanta miséria que se vê, não é só no Brasil não, no mundo como um todo. Você vê reportagem dos Estados Unidos, aparece aquelas coisas lindas, maravilhosas, mas tem um lado de pobreza lá que o pessoal está morando na rua. Então, assim, nós temos que ter uma visão melhor das coisas. Uma coisa assim que às vezes me toca muito, que o pessoal fala assim, tem que acabar com o SUS, que não sei o que. Não, a gente tem que melhorar o serviço médico. Hoje, foi essa semana, chegou uns equipamentos de tratamento do câncer de ponta, comprado pelo SUS. Aí a pessoa faz até a comparação. Lá nos Estados Unidos, o mesmo tratamento são $6.000. Aqui é de graça. Aí se você converter aí nessa faixa aí de mais ou menos 6, são 36 mil reais. Quem é que tem 36 mil reais assim para dispor? Então, assim, a gente poder ver que existe uma tecnologia, uma interferência do homem dentro da reprodução, dentro da cura das doenças, do corpo físico, não do espírito. A gente tem que ter um balanço, a gente tem que olhar para o lado espiritual. Porque assim, nós somos muito doentes na parte espiritual. E como nós somos muito dodói nessa parte espiritual, isso tudo vem desaguar no nosso corpo físico. Então a gente tem que ter um equilíbrio, porque a gente ainda não é assim como um Divaldo, que partiu essa semana, um Chico Xavier, e tantos outros aí que deram exemplos para todos nós. Papa Francisco,
né? Então, assim, a gente poder olhar para essas pessoas, porque às vezes a gente quer olhar que Jesus, cara, não consigo ser igual a um Divaldo, que está muito lá na frente, não dá para espelhar muito mais além, né? Então, assim, eu procuro ser mais prático, né? Poxa, aquelas pessoas que estão ali mais próximos de mim, e que já tem alguma qualidade, já tem alguma coisa que traz para que você possa copiar, falar assim, poxa, isso é uma coisa legal que aquela pessoa faz. E aí você consegue mudar, porque quando a gente traça objetivos alcançáveis, isso te traz um estímulo, e aí você passa para um objetivo mais audacioso, porque você vai ganhando condições para isso. Eu não posso sair da minha condição e querer ser Jesus. Isso vai trazer uma frustração tão grande que eu vou desistir. De repente eu vou me entregar a qualquer vício, a qualquer coisa, porque eu não consigo, eu estou querendo ser isso, mas não consigo. O teu objetivo está lá em cima. A gente tem que dar um passo de cada vez. Quando a gente vai subir a escada, a gente não sobe 10 degraus de uma só vez. A gente sobe um a um. Então, assim, é importante que a gente observe essas coisas, né? E observar o quanto que existe dessa inteligência humana contribuindo para esse desenvolvimento que nós estamos tendo na nossa vida, a qualidade de vida que nós temos hoje. Porque, assim, eu peguei aí uma transição que não existia, por exemplo, estou falando da parte material, uma máquina de lavar. Até hoje minha sogra fala, que o homem que melhor fez foi a máquina de lavar para ela. Né? Então, assim, imagina você, na época, as pessoas lavarem a roupa na mão, né? Um ferro de passar roupa que era carvão. Né? Então, assim, eu fui pegando mais ou menos essa transição aí de muitas coisas. Telefone, minha mãe às vezes me cobrava, bem que você podia comprar um telefone para mim, que não sei o quê. Eu falei, mãe, é o preço de uma casa, telefone. Eu não ganho para isso, eu não tenho, nem eu tinha, entendeu? Então, assim, hoje nós temos o acesso à comunicação na mão. Você não precisa mais. Antigamente as pessoas ganhavam muito dinheiro com a questão do telefone fixo. Nem existia celular. Quem tinha telefone era bem. Você tinha que declarar no imposto de renda de tão alto que era. Então vocês vão vendo que é só olhar um pouquinho para trás, assim, né? Que assim, tirando ali a menina ali, não pegou tanta coisa assim, né? Mas uma grande parte aqui pegou. É botar fichinha no telefone, né? No orelhão. Né? Eu ficava muito preocupado, às vezes na rua, às vezes acontecia alguma coisa no trem, como é que eu ia avisar meu pai, minha mãe, né? Ou então minha esposa. Né? Porque aí você vai demorar, vai isso. Então, são coisas que vão se desenvolvendo e a gente nem vai percebendo, né? Que quanto conforto nós temos hoje. A gente pega e destrói por um lado. Né? Vocês vejam, o planeta aumentou a temperatura, mas o homem foi lá, deu um jeito com ar-condicionado, para tentar equilibrar as coisas. Mas também tem a natureza ali fora que sofre com essa diferença de temperatura. E lá fora não tem ar-condicionado. Então, tem que fazer o quê? Tem que partir para a educação moral. A gente tem que tomar conta desse planeta. Porque a gente não pode pensar só no nosso conforto. E os animais? As florestas que estão aí sendo devastadas pelo mundo afora. Então, assim, nós temos uma contribuição muito grande dentro desse planeta. Então, cada um aqui tem que fazer a sua parte. Porque a gente não pode
abandonar a casa a qual nós estamos aqui vivendo, né? E aqui é onde nós aprendemos, é uma escola para todos nós. São tantas lições que aprendemos diariamente. Quantas pessoas que a gente olha e fala assim, poxa, caramba, que lição de moral que aquela pessoa está me dando, né? Então, a gente possa nos desenvolver tecnologicamente, que isso faz parte, né? Senão Deus não teria dado essa condição de inteligência para todos nós. Então, assim, o que eu vejo, porque principalmente o item aqui é a questão da população, da reprodução, desculpa, esse lado do homem muito voltado para a área da medicina. Porque, poxa, quantas doenças foram erradicadas aí, né? Erradicadas com as vacinas. Era uma preocupação que eu tinha muito grande com meu filho, era a questão da poliomielite na época. Por quê? Porque eu tinha um colega que ele teve poliomielite e deixou de andar. Quer dizer, ele até andava com uma ferragem na época aqui nas pernas e de moleta. Então isso foi uma coisa assim na minha infância que me marcou muito. Então quando o meu filho nasceu, eu tinha uma preocupação muito grande de estar ali dando aquela gotinha para ele, depois o reforço, né? Então assim, para a gente poder ver o quanto que essa inteligência desenvolve coisas, né, na área da ciência que vem trazer um bem-estar, um medicamento que é desenvolvido, que a gente toma, né? Poxa, está com uma dor de cabeça, está com uma dor na coluna, né? Então a gente toma para aliviar as nossas dores físicas. Quantos tratamentos aí de várias doenças. Então, assim, isso que é essa interferência que a ciência traz, como ele fala aqui na questão, nas nossas vidas, né? Então, se isso é permitido, se nós temos isso, temos essa inteligência, é porque Deus permitiu que nós tivéssemos. E que a gente possa fazer bom uso dessa inteligência. Trabalhar para o bem. Essa que é a realidade. Então, assim, a gente poder caminhar em relação a isso. E na 692A, o Kardec pergunta, mas geralmente os esforços que o homem emprega para conseguir a melhoria das raças nascem de um sentimento pessoal e não objetivam senão o crescimento de seus gozos. Isso não lhe diminui o mérito? Quer dizer, ele faz a pergunta seguinte, na realidade essas pesquisas, todos esses desenvolvimentos na área científica, não é só um prazer daquele que está estudando? No fundo é isso que Kardec está perguntando. E se isso não seria contrário, né, a essas questões todas que foi falado aqui? E os espíritos dizem que não importa por qual interesse aquele cientista esteja desenvolvendo alguma coisa. Tá? Ele pode estar ali só na questão da vaidade dele, se querer se mostrar, dizer que é o melhor, até na parte financeira. Para os espíritos, eles falam assim, isso não importa. O que importa é a contribuição que eles estão trazendo para o progresso da humanidade. Mesmo eles, assim, não só eles, nós também temos nossas dificuldades, quantas coisas a gente também faz por vaidade, né? Não só botar essas coisas no colo de um cientista, porque eles se privam da vida social. Tem um trecho que Miramês fala,
Às vezes as pessoas criticam muito, mas eles não entram nessa parte religiosa porque eles estão debruçados a trabalhar num desenvolvimento. Tá? Então, assim, se é por vaidade, se não é, o benefício é feito. Assim como também pode ser utilizado para fazer bombas. Então, assim, a gente tem que ter essa condição moral. De saber assim, vamos usar a inteligência para o bem. Mesmo, vamos dizer que usar sempre para o bem, mas fosse por vaidade, por querer ganhar um salário muito melhor, por ter conhecimento e tal, não importa, o benefício está chegando à população. É isso que é colocado de forma bem clara, que a gente possa aproveitar todo esse nível de inteligência a qual nós já chegamos. Então, assim, se hoje o pessoal fala assim, que tem que atualizar Kardec, ele faz uma pergunta que está refletindo nas modificações que a gente está vendo hoje. Ele fala da ciência lá atrás, o quanto está influenciando, o quanto que a ciência influencia na vida da reprodução do ser humano e tudo. Só pergunta lá de ano 1857. Quer dizer, aí que fala assim, está desatualizado. Nossa, poxa, hoje a gente vê o exemplo que eu dei em relação a você poder ter filhos. Às vezes você não tem a condição, mas a ciência te permite isso. Porque muitas das vezes a pessoa não quer adotar, a pessoa quer ter o próprio filho, fazer parte, é uma condição nossa ainda, né? A gente tem que respeitar, de qualquer que seja, né? Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não adotam crianças, né? Aí é de cada um, é um nível que cada um tem, enfim. Então, assim, a gente olhar, acho que assim, está faltando a gente ter mais suavidade na vida. Eu olho o mundo assim, está muito duro, você vê as questões comerciais aí que estavam sendo impostas, aí, que estão sendo impostas, né, pelos países aí de primeiro mundo, criando tantos conflitos. Para quê? Qual a necessidade disso? Criar esse desconforto, né? Fica todo mundo numa ansiedade, o que vai acontecer? O que é isso? Não é isso que causa? A gente não sabe o que vai fazer no dia seguinte. Então, assim, por que a gente não pode ter uma relação de comércio entre os países com tranquilidade, para que todos possam caminhar juntos? Então, assim, ainda não há condições porque a nossa moralidade ainda não está a esse nível. Mas a gente está caminhando para o mundo de regenerações. Aí a gente vai ter uma condição melhor, vai ter um corpo um pouquinho mais sutil, as nossas necessidades materiais já não vão ser tão arraigadas como as atuais. Então hoje a gente vive muito essa questão do consumo, né? Questão do materialismo, enfim. Mas que a gente possa perceber que a vida tem uma importância muito grande, né? A gente poder olhar para frente, ver que a gente pode caminhar, né? É tão gostoso às vezes quando você consegue dar a mão ao outro e você recebe essa questão, eu sempre escutei muito, tudo que você dá, Deus dá em dobro, né? Aí a pessoa vai dar uma casa, você quer ganhar duas? A única casa que você mora, você quer dar? Para quê? Vai ficar sem casa? Não é isso. Às vezes é aquele sorriso, aquele abraço que você recebe, uma atitude às vezes que foi tão pequena para você, sabe? Então, assim, eu acho que isso falta muito ainda, né?
Isso foi uma coisa que eu assim, acabei me identificando muito, foi aqui dentro. Né? Você chegar aqui com dor e tudo, e ser bem acolhido, receber um carinho, né? Um afeto, e isso toca na gente. A gente acaba ficando. Você se sentir bem onde você está, você começa daqui a pouco a contribuir para aquele local. Inicialmente você pode estar perturbado, mas daqui a pouco você está se estabilizando, você está vendo que tem que trabalhar, tem que contribuir. Contribuir no sentido de trabalho, né? Porque às vezes a pessoa não tem condições financeiras, mas tem condições de ajudar de alguma forma. Né? Porque não é só o financeiro, a gente também precisa de mão de obra para poder fazer as coisas acontecerem. Né? Então, assim, agradecer a Deus pela essa doutrina que pode trazer esses esclarecimentos, a essa casa que nos acolhe, a essa espiritualidade aqui sob o comando do Dr. Herman, né? E aqui a gente tentando se esforçar cada dia para modificar um pouco as nossas condições, nos tornarmos pessoas melhores, né? Para poder sairmos dessa condição ainda um pouco mais para o lado primitivo e tornarmos mais para o lado de regeneração, né? E podermos olhar a todos como irmãos, todos como filhos de Deus, que todos também tenham as suas necessidades que possam ser atendidas, principalmente no estômago, que hoje a gente vê muito isso, né? Infelizmente. Mas que a gente possa sair daqui com tranquilidade, paz, para poder chegar às nossas casas, né? Tá bom, gente? Muito obrigado. Que todos fiquem em paz. Graças a Deus. Prendeu aqui. Se tu vê aqui. Ah, tá. Agradecer ao Otávio pela palestra. Agora a gente vai passar para o momento da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Não separeis o que Deus juntou. A gente tem 4 itens. 22. Desculpa, 22. Eu errei um 10 aqui. A Diz está mais atenta. 22, item 1, 2, 3 e 4. A gente vai ler somente o item 1 e o item 3. Aí quem quiser complementar a leitura, depois lê em casa. Tudo bem? Insolubilidade do casamento. Item 1. Também os fariseus vieram ter com ele para tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? E ele respondeu: não leis o que aquele que criou o homem desde o princípio criou o macho e a fêmea e disse: por essa razão o homem deixará seu pai, sua mãe, se ligará à sua mulher, e não farão dois senão um só carne. Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem que Deus juntou. Por que então retrucaram eles que ordenava a Moisés que o marido desse a sua mulher um escrito de separação e despedisse? Jesus respondeu: foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu que despedisse vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso, eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, e a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. Mateus, capítulo 19, item 3 a 9. No item 3 aqui, ele vai continuar os comentários, né? O comentário vai ser de Kardec. Item 3. Mas na união dos sexos, e para a lei divina e material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei do amor. Quis Deus que os seres se unissem, não só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se transmitisse aos filhos, e fossem dois, e não um somente,
a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração? De modo nenhum. Não se leva em conta a afeição dos dois seres que, por sentimento recíproco, se atraem um para o outro, visto que, as mais das vezes, essa afeição é rompida. O de que cogita não é da satisfação do coração, e sim da do orgulho, não na vaidade, da cuspidez e, numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo vai melhor, consonante esses interesses, diz-se o casamento é de conveniência. E quando as bolsas estão bem aquinhoadas, diz-se que esse esposo igualmente o são muito felizes e hão de ser. Nem a lei civil, porém, nem o compromisso que ela se faz, se contrariam, pode suprir a lei de amor. Se esta não preside a união, resultado frequentemente a separação, separam-se por si mesmo os que de força se uniram. Torna-se um prejuízo, se pronunciado como uma fórmula banal, o juramento feito ao pé do altar. Daí uniões infelizes que acabam tornando-se criminosas, dupla desgraça que se evitasse ao estabelecer-se as condições do matrimônio, se não abstraísse da única que a sanciona aos olhos de Deus, a lei de amor. Ao dizer de Deus, não separeis senão uma só carne, e quando Jesus disse, não separeis senão o que Deus uniu, essas palavras se devem entender como referência à união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei imutável dos homens. Bom, agora os médiuns vão se direcionando aí para o momento do passe. Vamos manter nossos pensamentos calmos e tranquilos. Deus nosso Pai, Jesus nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz e de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós a disposição para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos, acima de tudo em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Que assim possa ser, graças a Deus. Vamos refletir nessas palavras que Jesus traz a nós. Não separeis o que Deus juntou. E quando percebemos essa condição de Deus, a condição que é colocada a cada um de nós, observamos que é quando estamos consonantes com a lei de Deus e ligados a Ele, não há como essa separação ser feita. Isso é muita verdade. Muitas vezes vemos casais que são longevos e tal, e eles conseguem, ter 30, 40, 50 anos de casamento. E quando observamos eles de mais perto, vamos observar essa união recíproca feita exatamente pela lei de amor. Não um amor perfeito, porque estamos no planeta de provas e expiações, mas um amor possível, onde a cumplicidade, a coerência, o olhar, ele foi lapidado durante os anos. Então aquele amor amadurecido, um amor que transcende a condição da matéria. Ninguém ali se ama pela presença física do outro. Se ama pela condição de se apresentar àquele ser amado. Então é uma diferença profunda, Muitas vezes ouvimos sabedorias populares falando sobre a questão do casamento, e aí se coloca, você vai casar para proporcionar felicidade ao outro, tem grande chance desse casamento dar certo. Ou você vai casar para que o outro te faça feliz. Então um ponto de ligação já é um ponto egoísta, pois está vinculado a cada um de nós, e não aquele que será amado. A coerência, a condição, o que o Evangelho segundo o Espiritismo traz aqui, é porque as uniões vão acontecer. Não quer dizer que elas não irão acontecer.
elas irão acontecer. E nesse momento que elas vão acontecer, a gente observa o seguinte: de que forma a gente deve nos organizar para termos um casamento, uma união que seja produtiva, ou na união que nós estamos hoje, o que podemos fazer para nos melhorar? Pois a proposta do Espiritismo, a proposta de Jesus, é uma proposta de construção sempre. Então, se hoje a gente está casado, se hoje a gente tem união, ou se amanhã teremos uma união com o ser amado, o que podemos fazer para essa união ser melhor, mais organizada, mais produtiva para o casal, para que ela possa realmente ser a melhor coisa possível para cada um. E é um desafio constante, pois se somos imperfeitos, trazemos nossas imperfeições para essas relações. Mas não nos devemos, eu vou dizer uma palavra forte, nos acovardar perante os desafios. Pois se vamos deixar de seguir Jesus simplesmente pela dificuldade que temos de segui-lo, ficaremos estacionados para sempre. O que eu observo muitas vezes nos dias de hoje é a opção pela não dificuldade, a opção pelo não desafio de si nós mesmos e nos assentarmos nas nossas próprias inferioridades. E isso é muito mais difícil, porque ficaremos ali estacionados por quanto tempo? O quanta dor teríamos que ter para nós começarmos a andar novamente? Porque a opção também de não nos relacionarmos, ela se coloca na mesa. Então, para eu não ter dificuldade, eu não me relaciono. Ou me relaciono de forma muito branda e rápida, mas eu também não construo nada dentro de mim. Eu fico observando essas condições e eu vejo pessoas que falam assim: não, eu não vou ter filhos, eu não vou casar, eu não vou fazer não sei o quê. E que somos nós também, que divulgamos que o casamento é uma coisa extremamente difícil, que não tem alegrias, que não tem felicidade. Como nós vamos convencer os jovens a querer uma coisa tão difícil assim? Temos que começar na boa propaganda das coisas boas que acontecem também. Com os filhos, com o casamento, com as condições. E sermos espelhos para uma sociedade que ainda vai se construir. Então a gente vai passar agora para o momento da mensagem do plano espiritual. Agradecer a Jesus e nos concentrar na mensagem do plano. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Diante de tudo aquilo que ouvimos na noite de hoje, temos um vasto material de reflexão para perceber que Deus é o nosso Pai, é o nosso Criador. E Ele nos ama, sem distinção, a todos iguais. Ele não abandona ninguém. O seu olhar está sempre voltado para as suas criaturas. Então temos que valorizar a vida assim, passar pelos obstáculos necessários, porque fazem parte do nosso crescimento. As dores ainda fazem parte deste planeta. Por isso se sofre muito. Mas cada um tem uma maneira de sofrer. Estão se resignando diante das dores, procurando aceitar as aflições, aproveitando a vida da melhor forma, não prejudicando a ninguém, lutando contra si mesmo. Porque, na realidade, o maior inimigo nosso somos nós mesmos.
Então valorizemos a vida. Aproveitemos tudo que o Senhor nos permite usufruir. Não tenhamos o olhar de cobiça por não ter isso ou aquilo, porque não é isso que traz a felicidade. A felicidade é estarmos bem conosco mesmo, em fazermos todo o bem possível àqueles que estão à nossa volta. Procurar levar uma palavra de consolo e de carinho àquele que se aproxima de nós. Há muitas formas de ajudar. Não é só o dinheiro, mas é o nosso tempo, é o nosso carinho, é o nosso ouvido para escutar aquele que quer desabafar. Aquele que traz uma angústia muito grande e não está conseguindo resolver. São pequenas fórmulas, pequenas coisas, mas de suma importância para o espírito. E a doutrina está aí toda pautada em exemplos, nos trazendo a força, a fé, a esperança e o ânimo para que a gente continue na luta, porque elas fazem parte do nosso crescimento. E às vezes a dor, ela está nos alertando sobre alguma coisa. Então fiquemos vigilantes, observemos os nossos atos e pensamentos e procuremos a cada dia sermos melhores e fazer sim todo o bem possível e necessário, assim como Jesus nos ensinou. E que a paz, a doce e serena paz do nosso Mestre Jesus, esteja e permaneça com cada um de vós, hoje, agora e sempre, graças a Deus. E agradecidos pelo amparo da espiritualidade, pelo amparo das palavras do coração que chegam a cada um de nós, que possamos, Senhor, rogar a Ti as bênçãos para esse momento, para casa, para a causa espírita, auxiliando e amparando a todos os trabalhos que acontecem nessa casa no dia de hoje. Muito obrigado, Senhor, que seja sempre Teu nome, em nome dessa espiritualidade querida que ajude e ampara cada um de nós, que possamos dar de nossa parte, encerrado o trabalho da palestra da noite de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Pessoal, vamos nos manter sentados agora só um pouquinho, só para a gente falar sobre os avisos finais. A gente vai ter um encontro de Eurípides. No dia 1º de junho. A gente vai ter encontro de Eurípides no dia 1º de junho, domingo. Eurípides é um espírito que é muito caro. Hoje se fala muito do desencarne do Divaldo, né? E se quiserem, busquem palestras no YouTube dele falando sobre Eurípides e a gente vai entender a profundidade desse espírito. Né? Divaldo hoje regressa ao plano espiritual, né? Ontem no caso. Mas uma coisa que a gente tem que estar claro para cada um de nós, que esses espíritos, eles permanecem auxiliando o planeta Terra no seu desenvolvimento. E cada vez que nós lemos uma palestra, participamos de um encontro, né, que vai ser, no caso, às 9 horas da manhã do dia 1º de junho, a gente entra em consonância com o pensamento desse espírito. E Eurípides Barçanufo foi um espírito que recebia mensagens de Maria de Nazaré, para você ter noção da profundidade e da elevação desse espírito. Então, se a gente puder vir aqui no dia, será muito bom para nós, para que nós possamos ter um convívio um pouco mais estreito com espíritos dessa envergadura. Né? É dito numa página, né, vinda lá do Leon Denis, a importância dos encontros espirituais e quanto eles aceleram a nossa própria encarnação. Nós possamos fazer isso por nós também. É importante também falar que aqueles que quiserem, né, ter uma palavra, ter um auxílio e um atendimento fraterno, pode se encaminhar à mesa também, para que possam ser direcionados para os médicos que fazem esse trabalho, tá bom? Isso é um trabalho muito importante para a Casa do Caminho, né, para quem o desempenha e para aqueles que recebem,
tá? Que vão todos em paz. Muito obrigado, né? Que vamos com Jesus.